Oi, gente. Então, hoje eu vou explicar o porquê existiram duas Alemanhas. Mas eu só tô gravando esse vídeo porque os inscritos lá votaram na enquete e dois deles votaram para explicar sobre isso. Bom, após a ofensiva no Vístula ou de janeiro, fevereiro de 1945, o Exército Vermelho passou suas operações detendo suas tropas a cerca de 60 quilômetros a leste de Berlim, a capital do Terceiro Reich. Em 9 de março, a Alemanha estabeleceu seu plano defensivo para a cidade com a Operação Clausewitz. As primeiras defensivas nas cercanias de Berlim começaram a ser erguidas em 20 de março, sob a direção do general Gotthard Heinz-Risse, comandante do grupo de exércitos Vístula, enquanto as tropas anglo-americanas cruzavam o rio Reno em 22 de março, chegando ao rio Elba no início de abril de 1945. Depois da Conferência de Yalta, onde a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação foi estabelecida, os anglo-americanos deixaram a parte oriental da Alemanha e a cidade de Berlim para o Exército Vermelho. Em 15 de abril, o general Dwight de Eisenhower ordenou que todo o exército anglo-americano parasse quando alcançasse o Elba e o Mulde, pois ele não tinha interesse em atacar uma cidade que estaria na esfera de influência soviética após a guerra. Quando os soviéticos tinham começado suas ofensivas a 16 de abril, 2 grupos de exército atacaram Berlim pelo leste e pelo sul, enquanto uma terceira tropa atacava as posições alemãs ao norte da capital. Antes de atacar a cidade diretamente, o Exército Vermelho começou a cercá-la após as bem-sucedidas batalhas em Silauer, Hauen, Riuen e Halbe em 20 de abril de 1945, no aniversário de Hitler. Tropas das primeiras frentes bielorrussa, lideradas pelo Marechal Georgy Zhukov, avançaram pelo leste e pelo norte, bombardeando o centro de Berlim com artilharia avançada, enquanto o Marechal Ivan Konev e a primeira frente ucraniana quebravam as linhas do grupo do exército alemão e começavam a avançar pelos subúrbios ao sul de Berlim. Entre a noite 20 e 21 de abril, o bombardeio aliado de Berlim cessou assim que foi garantida a entrada dos soviéticos na cidade. Em 23 de abril, o general Helmut Heydrich assumiu o comando do exército alemão em Berlim. A guarnição alemã consistia das unidades fatigadas e desorganizadas de Wehrmacht e da Waffen, junto com membros da Volkssturm mal armados e mal preparados, e crianças que eram soldadas também, da juventude hitlerista. Embora os defensores alemães continuassem lutando com afinco, o exército russo era quase 3 vezes maior. Apelos de Hitler para que divisões do exército alemão espalhadas pelo país para vir e salvar Berlim foram ignoradas, com generais e marechais reconhecendo a situação mórbida do regime. Nas próximas 2 semanas, os soviéticos foram tomando Berlim quadra por quadra, rua por rua. Foi um massacre, gente. Inclusive tem uns vídeos aí no YouTube que mostra a gravação, da invasão de Berlim. Olha depois, gente, é muito legal. Não é legal, mas é legal de assistir. Com a Alemanha dividida, o Muro de Berlim foi construído em 1961 durante a Guerra Fria, como parte de uma decisão da Alemanha Oriental e da União Soviética para isolar Berlim Ocidental e impedir que a população da Alemanha Oriental mudasse para o outro lado. O muro simbolizou mundialmente a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. O muro foi derrubado em 1819, com o colapso do bloco comunista na Europa. E nessa época também foi o fim do comunismo no mundo. O comunismo começou a dar ruim. A Alemanha foi um dos países que mais sofreram transformações após a Segunda Guerra, porque perdeu muito território, teve muita fome, entenderam, Por ter sido o grande causador desse conflito. Vocês sabem quem. Mas a Alemanha ela foi ocupada pelas Nações Aliadas em 1945, quando os nazistas se renderam. Essa ocupação fez com que o país fosse dividido em 4 zonas: francesa, britânica, americana e soviética. Com o estouro da Guerra Fria e guerra político-ideológica entre norte-americanos e soviéticos, a Alemanha dividiu-se em 2 nações. Do lado capitalista, formou-se a República Federal da Alemanha, que era
a Alemanha capitalista, né? E do lado ocidental, que é o lado comunista, formou-se a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental. A capital das duas cidades era Berlim, cidade que também se dividiu nas partes ocidental e oriental. A queda do Muro de Berlim deu-se na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1889. Esse acontecimento é marcante, pois foi o prenúncio da queda da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental e da reunificação da Alemanha, separada em duas nações. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a queda do muro também foi parte do processo da queda do bloco comunista na Alemanha Oriental, que se iniciou a partir do final da década de 1980. Com a configuração desse quadro e a formação do bloco comunista no leste europeu, os Estados Unidos logo criaram uma estratégia para barrar o avanço desse bloco pela Europa, e assim surgiu o Plano Marshall. Esse plano tinha como objetivo financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental, que sofreram com a destruição causada pela guerra. O resultado disso é que logo a cidade de Berlim Ocidental, lado capitalista, desenvolveu-se. A população da porção oriental de Berlim, satisfeita política e economicamente, começou a se mudar em grande número para o lado ocidental. Só em 1953, 331 mil pessoas da Alemanha Oriental abandonaram o país. Gente, escuta isso só. 331 mil pessoas. É muita gente. Lá na Alemanha Ocidental, eles passavam muita fome. Eu digo, por causa... Quando os Estados Unidos financiou os países da Europa Oriental por causa do que aconteceu, né? No fim da Segunda Guerra, a Alemanha Oriental ela se destacou. Porém, como a Alemanha Ocidental era um estado fantoche da União Soviética, eles obviamente não iam ajudar os comunistas, né, da parte ocidental, pelo motivo dos Estados Unidos e a União Soviética estarem na Guerra Fria. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando sobre o que foi a Guerra Fria, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou explicar para vocês. Se vocês quiserem, comenta que querem. Se vocês não querem, comenta que não querem. Vocês entenderam, né? Com isso, a Alemanha Ocidental era pobre, tinha muita fome por causa da crise soviética na época, e a Alemanha Oriental, financiada pelos Estados Unidos, e que também não era uma ditadura, eles se estabeleceram bem rápido, mesmo tendo passado fome, pois a Alemanha Ocidental era bem pobre. Gente, olha o que eu vou falar pra vocês. Nascesse em Berlim, na época da Primeira Guerra Mundial, em 1900. E ela nunca se mudasse de Berlim, e ela vivesse, vamos supor, uns 100 anos, ela teria vivido mais de 5 nações. Eu vou falar pra vocês. Ela teria passado pelo Império Alemão, República de Weimar, Alemanha nazista, Alemanha Ocidental e Alemanha. Contudo, foi uma história bem triste, com várias mortes, fomes. Quem estava passando o muro era metralhado pelos soviéticos. Hoje em dia, muitas pessoas comemoram a reunificação alemã. Inclusive, lá na Alemanha, eles até comemoram um feriado 9 de novembro, com a queda do Muro de Berlim. Só para vocês terem noção, feriado. É só para vocês saberem que muitas pessoas morreram tentando derrubar o Muro de Berlim. Hoje em dia ainda tem muitos restroços, né? Mas são muitos, só que a maioria tá em museu. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse resumo que eu fiz para vocês. Se vocês puderem ajudar, dá um like aí, se inscreve. Vai fortalecer muito. Eu sou novo aqui no YouTube. E só isso que eu posso pedir pra vocês. É de graça. É só vocês irem lá e clicar. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.